Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 131. Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. O tema que eu escolhi para iniciar o nosso Conexão Geo de hoje foi a reunião dos ministros de Relações Exteriores dos países do G7 essa semana em Londres. Uma reunião importante, porque ela é uma prévia da reunião dos líderes do G7, que ocorrerá também em Londres no mês de junho, de 11 a 13 de junho. E muitos assuntos foram discutidos, não tenho como trazer todos os temas aqui para vocês. Lembrando que o G7 é formado por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Itália e Canadá. Dos vários temas discutidos, eu vou ressaltar aqui alguns para vocês. Inicialmente, Rússia, na declaração final do encontro, dá para perceber claramente um direcionamento contra a Rússia, a questão da Ucrânia, da Crimeia, o Alexei Navalny, aquele líder da oposição que está preso, inclusive envenenamento dele, ou seja, o início da declaração final do evento, do encontro, mostra aí uma forte oposição em relação à Rússia. Obviamente, a China vem em seguida. Foi falado de Hong Kong, Taiwan, falaram leve, né? Falaram apenas da importância de Taiwan ser admitida na Organização Mundial de Saúde, mas não foram muito explícitos com relação a algum compromisso de defesa de Taiwan, por exemplo, no caso de uma invasão da China, não chegaram a tanto. Falaram em relação à importância do acordo nuclear em relação ao Irã, o programa nuclear iraniano, e tem uma partezinha bem explícita, né, da declaração dizendo que o G7 não permitirá que o Irã tenha arma nuclear, isso ficou bem explícito na declaração. Também outro ponto importante em relação à situação mundial, Mianmar, por exemplo, otimismo em relação à Líbia, preocupação também com a Etiópia, também falaram em relação à Bielorrússia, criticar a situação na Bielorrússia, a eleição ano passado, considerando a eleição do ano passado não legítima, Síria também, preocupação com relação à Síria. Foram vários assuntos. Em termos assim de temas gerais, reforçaram a importância da democracia, reforçaram a importância do combate à pandemia como um dos grandes desafios mundiais. Falaram também da questão do meio ambiente. Em relação à segurança marítima, teve um item específico falando da segurança marítima e citaram explicitamente a situação do Golfo da Guiné. Golfo da Guiné hoje, o epicentro da pirataria no mundo, mas o G7, a declaração do G7 exalta a importância aí da atuação, chamar a atenção da atuação da União Europeia, dos países da União Europeia. Atualmente algumas marinhas da União Europeia estão com navios na região do Golfo da Guiné, apoiando os países ali do Golfo da Guiné no combate aos ilícitos, né? Isso aí também foi bem frisado na declaração. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que essa reunião do G7, ela convidou, isso é normal de acontecer, de convidar outros países para acompanhar a reunião do G7. E na reunião desse ano, os países convidados são África do Sul, Coreia do Sul, Austrália e Índia. E, obviamente, me chama a atenção o fato do Brasil não ter sido convidado. Eu considero achando um erro da diplomacia americana e dos países ali do chamado Ocidente, União Europeia, etc., Reino Unido, França, não consideram o Brasil nessa estrutura. Né? Um país democrata, mais de 200 milhões de habitantes, uma das maiores economias do planeta, um líder regional na América do Sul e também no Atlântico Sul. Achei um erro não chamar o Brasil para participar dessa reunião do G7. Que país na América do Sul, inclusive podemos chamar até de América Latina, né? Que país da América Latina pode ter a posição de liderança que não seja o Brasil? Então eu acho que é importante incluir o Brasil nesse fórum de discussão, em termos de compromisso com várias questões internacionais. Uma pena não termos sido convidados. A segunda parte do nosso Conexão, disputas hegemônicas. Nessa semana
teve uma reunião, teve um evento que é famoso, que é a Conferência das Américas, acontece todos os anos em Washington, e ali a gente tem digamos assim, uma pequena noção da preocupação dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos em relação ao continente americano. E eu só queria trazer para vocês, eu li o discurso da vice-presidente, da Kamala Harris, e no discurso ela apenas citou o triângulo de países formado ali por Guatemala, El Salvador e Honduras, falou várias vezes no seu discurso, ou seja, mostrou assim um foco da política atual dos Estados Unidos para o continente americano em relação à pressão migratória, falando que os Estados Unidos vão auxiliar financeiramente essa região, prometeu 300 milhões de dólares aí de ajuda para esse país do Triângulo Norte, que eles chamam, ou seja, a preocupação com relação à imigração para os Estados Unidos, pressionando a fronteira do México com os Estados Unidos, foi o que chamou a atenção. Apenas isso. Achei também muito pouco, né? Bate um pouco com o que eu falei agora, do Brasil não ter sido chamado para a reunião do G7. Eu acho que os Estados Unidos não estão enxergando direito, não estão avaliando bem o seu entorno estratégico, não pode somente considerar ali a América Central, os problemas migratórios, tem que considerar a região como um todo, a necessidade de desenvolvimento da região como um todo, e isso não apareceu nessa conferência de Washington essa semana. Em relação à China, três pontos que eu trouxe para vocês. Primeiro, uma operação das Forças Armadas do Japão e de Taiwan, ali nas ilhas do leste, do Mar do Leste ali da China, me chamou a atenção. É a primeira vez que isso ocorre, ou seja, o Japão tem muito interesse na manutenção de Taiwan independente da China popular, esse é um ponto importante. Né? E essas operações aí de patrulha na região ali do Mar do Leste da China, nas águas ali de Taiwan e japonesas, achei um dado interessante para trazer para vocês. Outro dado interessante que surgiu essa semana, tá ocorrendo uma guerra muito forte em relação à produção de semicondutores. O Taiwan é o maior produtor mundial de semicondutores que são utilizados em computadores, laptops e vários equipamentos, televisões, até carros. E a Taiwan já tinha anunciado a construção. Essa empresa de Taiwan já tinha anunciado a construção de uma grande fábrica no Arizona, nos Estados Unidos. Então achei essa reportagem que fala sobre essa grande instalação, essa grande fábrica de semicondutores dessa empresa de Taiwan lá nos Estados Unidos, uma certa forma aí de manter os laços econômicos entre Taiwan e os Estados Unidos. Taiwan, obviamente, muito preocupada com a China, e achei interessante trazer isso para vocês. E outro dado falando de China aqui, ontem, quinta-feira, uma declaração do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês chamou a atenção aí da mídia especializada, rompendo relações em termos assim, de entendimentos com a Austrália, não rompeu relações diplomáticas, mas rompeu as negociações de alto nível que estavam ocorrendo entre Austrália e China. Eu já comentei algumas vezes aqui no Conexão com vocês, de que a Austrália ela tem um problema aí importante em relação a questão de ela tem como os Estados Unidos um grande aliado estratégico, militar, com vários acordos na área de inteligência, na área de treinamento, equipamentos, etc. Por outro lado, a China é de longe o maior parceiro comercial da Austrália, grande comprador dos produtos australianos, das commodities australianas, ou seja, a Austrália vive uma crise séria nesse sentido. Ela está aí alinhada com os Estados Unidos, com o Japão, com a Índia, naquela iniciativa chamada de Quad, participando de exercícios navais, a Marinha Australiana participando de exercícios com a Marinha dos Estados Unidos, com a Marinha do Japão, com a Marinha da Índia, obviamente tendo aí a China como alvo, e só que a questão comercial é muito importante, obviamente, e tendo a China como seu grande parceiro comercial, é um grande problema para a Austrália resolver. Como lidar com essa questão é um ponto muito relevante e eu quis trazer para vocês. Na terceira parte do nosso Conexão, balanço da pandemia, estamos acompanhando aí essa grave situação na Índia,
os números da Índia têm crescido, em torno de, essa semana, em torno de 40% a 50% de todos os casos, os novos casos diários no mundo ocorreram na Índia. O número de óbitos subiu para entre 30% a 35% dos óbitos diários essa semana ocorreram também na Índia. Vários canais, agências de notícias, especialistas entrevistados afirmam que esse número ontem, por exemplo, quinta-feira, foram 414 mil novos casos e 3.900 óbitos, mas assim há um entendimento de que esses números estão muito abaixo da realidade em relação à Índia. Lembrando que a Índia possui 1,4 bilhão de habitantes, é muita gente, e esses números não correspondem à realidade. Então vamos seguir acompanhando. O Paquistão muito preocupado, os números no Paquistão vizinho, o Paquistão tem mais de 200 milhões de habitantes, o Paquistão também bastante preocupado com essa crise na Índia, não apenas o Paquistão, mas todo mundo de uma maneira geral, mas o Paquistão por ser vizinho, a preocupação é muito grande. Também estamos de olho na decisão em relação às Olimpíadas, porque no Japão os protestos contra a realização das Olimpíadas aumentaram essa semana. Abaixo-assinado, pesquisa de opinião, os japoneses, de uma maneira geral, não querem mais as Olimpíadas lá. Lembrando que as Olimpíadas vão ocorrer agora, no final de julho, vão iniciar agora no final de julho. O que estava acertado era que apenas os atletas não teria público externo, apenas público japonês, mas nem isso mais os japoneses estão querendo. O Japão muito atrás em relação à vacinação, começou a vacinação no Japão de maneira muito tardia, muito lenta a vacinação no país e, obviamente, com os números atuais no Japão, que não são altíssimos, mas a população japonesa está muito preocupada e não quer a realização dos jogos lá. Em termos aí de vacinação no mundo todo, seguimos aí, preocupa um pouco a queda percentual de vacinação em países importantes, como é o caso dos Estados Unidos, que caiu a média esses últimos 7 dias de vacinação para mais ou menos 2 milhões de doses aplicadas por dia nessa semana. Isso aí é ruim, precisamos aumentar. Os Estados Unidos devem chegar hoje a 40% da população tendo recebido pelo menos uma dose, isso é um número importante. O Chile já passou essa marca, né? Segue sendo aí o país do continente americano percentualmente na melhor situação. O Brasil ultrapassou o Reino Unido em termos de número total de vacinas já aplicadas, já superamos 51 milhões de vacinas já aplicadas, isso é um número bom, mas essa semana tivemos aí uma queda relativa do número de média de vacinação, o que é ruim. E isso nós temos que, as autoridades municipais, estaduais, têm que se organizar melhor, os meios de comunicação têm que colocar isso na capa do jornal, incentivar a população para vacinar, porque precisamos aproveitar o momento de relativa melhora nos números, né? As UTIs no Brasil como um todo, a pressão em cima do sistema de saúde no Brasil melhorou. Não podemos perder essa oportunidade para segurar a terceira onda, que é muito provável que venha a atingir o Brasil, como tem atingido vários países. Então agora, mês de maio, importantíssimo para a vacinação no Brasil. Na quarta parte do nosso Conexão, nós estamos de olho, seguimos acompanhando a crise na fronteira da Venezuela e Colômbia. Vocês lembram o exército da Venezuela atacando alguns elementos colombianos, de guerrilha colombiana dentro do território venezuelano, mas o que chamou mais atenção essa semana foi o aumento dos protestos na Colômbia, com o aumento do número de mortos em função do confronto com a polícia, inclusive jogos da Libertadores e dos campeonatos regionais da América do Sul saíram da Colômbia, foram realizados em países ali fora da Colômbia, em função do aumento dos protestos e da violência. A cidade de Cali, a terceira maior cidade da Colômbia, onde tivemos o maior número de destruição, de vandalismo e também de mortes causadas aí pelo embate com a polícia. E seguimos acompanhando. De uma certa forma, eu confesso a vocês que alguns dias essa semana eu cheguei a achar a Colômbia parecido com o que aconteceu no Chile em outubro de 2019, mas precisamos acompanhar mais um pouquinho para ver se é isso mesmo ou a situação melhora por lá. Obviamente, a situação, a crise em Mianmar prossegue, os números divulgados essa semana, cerca de 750
pessoas já morreram em Mianmar em função dos protestos desde fevereiro. Seguimos acompanhando também a situação em Cabo Delgado, a região norte de Moçambique, vocês lembram? Aqueles ataques terroristas de grupos islâmicos terroristas no norte de Moçambique, um país amigo, CPLP, é muito importante as relações Brasil-Moçambique, estamos acompanhando. Novidades essa semana que estamos de olho, efeitos do pós-Brexit, as Ilhas Jersey, que são uma dependência da coroa britânica, ou seja, a política externa e a defesa dessas ilhas, ali no Canal da Mancha, responsabilidade do Reino Unido, mas a governança dessas Ilhas Jersey, elas são locais, o parlamento britânico não tem nada a ver com a governança do país, e as Ilhas Jersey modificaram alguns regulamentos ali em relação à pesca, e os pescadores franceses não gostaram, protesto de vários barcos pesqueiros da França bloqueando ali o porto ali nas Ilhas Jersey, e aí o Reino Unido enviou navios de guerra, ou seja, essa semana o clima esquentou ali, a França ameaçou cortar a energia para as ilhas, porque as Ilhas Jersey ficam muito próximas, cerca de 22 quilômetros do litoral francês, e a ilha é abastecida por cabos da França, ou seja, do território francês. Ou seja, a crise ali, desgaste, mostra problemas pós-Brexit, que eu já tinha comentado antes que ocorreriam, e seguimos de olho. Também seguimos de olho nas negociações do acordo nuclear iraniano, JCPOA, que estão ocorrendo lá em Viena, com as delegações dos países que pertencem a esse acordo, que são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, a Alemanha, obviamente, e o Irã. Os Estados Unidos negociam, lembro que os Estados Unidos foi o grande negociador que levou esse acordo em 2015 no governo do Obama, mas o presidente Trump saiu desse acordo em 2018 e agora o presidente Biden, tudo leva a crer que os Estados Unidos irão retomar o acordo aí, do programa nuclear iraniano. Obviamente isso preocupa muito Israel está muito em cima dessa situação, como comentamos na semana passada, mas já temos visto indícios da Arábia Saudita, por exemplo, que apoiava muito essa medida junto com Israel, etc., ela já entendendo que tudo leva a crer que os Estados Unidos vão voltar no acordo. Então a Arábia Saudita já negociando por baixo dos panos com o Irã, a melhora da situação. Lembrando que a Arábia Saudita e Irã não têm relações diplomáticas desde 2016, então seguimos acompanhando a situação no Oriente Médio, bem como as eleições lá em Israel, que é outra confusão danada. O Netanyahu terminou seu mandato na terça-feira como primeiro-ministro. O presidente de Israel nomeou Yair Lapid, que é líder de um dos partidos em Israel, para formar um novo governo. Ele tem 28 dias para formar. Ele se associou com outro político israelense, o Naftali Bennett, e vão tentar formar em um governo de coalizão, tem 28 dias para fazê-lo, acompanhando a situação em Israel. E a quinta parte do nosso Conexão, como sempre, acho importante trazer uma notícia boa, não apenas do Brasil, pode ser do mundo. Tenho tentado escolher notícias boas do Brasil, e a notícia que escolhi dessa semana foi o anúncio de que em abril tivemos o melhor superávit da história na balança comercial do país para o mês de abril, 10,3 bilhões de dólares de superávit na balança comercial. No total dos primeiros 4 meses do ano, 18,2 bilhões de dólares de superávit de balança comercial. O agro funcionando muito bem, nossas empresas ligadas à mineração, extração, petróleo, os portos também funcionando muito bem, infraestrutura brasileira melhorando, ou seja, facilitando a comercialização dos nossos produtos. Sem sombra de dúvidas, uma boa notícia, na minha opinião, e é com ela que eu fecho esse nosso Conexão GEO número 131, desejando a todos um ótimo final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.